Olá, estamos de volta com mais um Finanças em Pauta e vamos falar hoje de um tema que está bastante na moda na atualidade: governança corporativa. Você já pensou em organizar o seu negócio assim de uma maneira tão simples quanto implementar a governança corporativa e ainda assim com isso ter vantagem competitiva? Eu começo a te fazer uma pergunta. Você não joga um jogo sem regras, joga? Qualquer jogo, ele tem regras, ainda que não estejam escritas, regras implícitas. Na atividade acontece a mesma coisa. Mesmo que não haja um manual, toda empresa tem suas regras. O que a governança faz? É um conjunto de regrinhas que faz com que sua empresa tenha agilidade, transparência, e que ela tem autonomia em todas as atividades. Governança corporativa nada mais é do que um conjunto de regras estabelecidas para que o seu negócio funcione bem. Mas que tipo de regras? Por exemplo, quando é que teremos reunião? Quem participará dessas reuniões? Quem tem poder de decisão? A quem os nossos empregados estão submetidos, quais são os setores, quais as responsabilidades de cada um. É um conceito simples, não? Governança nada mais é do que eu estabelecer regras. E esse conjunto de regras, elas manualizadas passarem a ser as práticas adotadas. E quando a gente fala assim, em outras palavras, o que é governança? É pôr ordem na casa. Isso é governança. Governança corporativa é você saber exatamente o que está ocorrendo dentro da sua empresa. Isso não depende do tamanho da empresa. Eu não preciso esperar um investidor anjo, se for uma startup, ou necessidade de um financiamento, para eu pensar em ter atividades associadas à governança na minha empresa. Eu preciso ter controles. E a governança, ela faz com que você tenha esses melhores controles. Ou seja, com governança corporativa, sua empresa tem mais credibilidade. Lieda, mas falam-se tanto em práticas. Tem um site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ibcg.org.br, que ele mostra quais são as melhores práticas, normalmente para as grandes organizações. Mas quais são as práticas de governança que não podem faltar na sua empresa, independentemente do tamanho? Primeiro, você tem que estabelecer uma hierarquia clara. Quem responde a quem? Quem é responsável por quê? Essa é a primeira regrinha básica de governança corporativa. Por quê? Tem que ser claro a quem eu me reporto, quem é a minha liderança direta, quais são as atividades, quem é que vai definir as prioridades. Se não tiver clareza, não há governança. Então, o primeiro é estabelecer claramente qual é a hierarquia. Essa é a primeira regra de governança. A segunda é, uma vez que está estabelecida a hierarquia, foram estabelecidas quais são as atividades prioritárias, quais são os projetos, eu tenho que realizar reuniões periódicas para acompanhamento do andamento desses projetos, para manter um registro permanente. Essa é a segunda regra de governança corporativa. E a última regra, talvez não tão implícitas, eu tenho que ter uma espécie de conselho consultivo, de pessoas com as quais eu possa me aconselhar acerca da gestão. Esse conselho, ele facilita o compartilhamento de experiências, de sugestões. Governança nada mais é do que eu ter regras claramente estabelecidas. Porque se eu tiver regras claramente estabelecidas e estas forem manualizadas, eu consigo dar o passo seguinte, que é fazer o compliance. Compliance é ver se aquilo que você está fazendo está em conformidade com aquilo que está prescrito nos manuais da empresa. Isso a gente tratando de uma forma assim bem clara. Eu tenho a governança estabelecendo as regras, dizendo quem manda, quais são as atribuições de cada um, quais são as funções, quais são os projetos prioritários, me reunindo
para acompanhamento desses projetos, mas quando eu manualizo essas regras e observo se o que está sendo feito na prática está aderente ao que foi estabelecido nos manuais, eu passo para o segundo passo, que é o compliance. Então, esses termos que a gente está usando hoje, mas que são bastante antigos, eles fazem um diferencial competitivo na sua empresa. Eu ter clareza de quais são as regras do jogo, porque eu consigo ter uma boa gestão da empresa, eu tendo uma boa gestão dos meus ativos, quem são os responsáveis pela minha carteira de clientes, quais são as atividades que cada um deve exercer, eu consigo efetivamente me manter competitiva no mercado. A minha empresa passa a ser competitiva no mercado. E a partir do momento que as regras estão claras e elas estão normatizadas, eu vejo se o que está sendo feito está em conformidade com aquilo que está sendo posto. Se a gente fizesse uma analogia com uma criança, olha, quando em casa eu não digo com clareza qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, quais são os papéis de cada um dentro de casa, a criança ela cresce sem norte, não é verdade? Na empresa não é diferente. Então eu tenho que dizer quais são as regras, o que eu espero de você. A partir daí eu posso cobrar o estabelecimento, o cumprimento das metas estabelecidas, eu posso ver se há alinhamento entre o que está sendo feito e aquilo que foi direcionado. A governança tem ajuda a isso. Espero ter esclarecido acerca desses temas que são tão importantes para a economia e principalmente porque traz para a sua empresa agilidade, transparência e competitividade. Não esqueça, a palavra mágica, governança. E o canal mágico, TV Feliz, no Finanças em Pauta. Espero revê-los em breve.